Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em áudio aqui para a gente estar edificando a nossa fé e nosso espírito? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você no seu processo de cura e libertação com o Senhor, no seu processo de aprimoramento espiritual, para você estar mais próximo dele, desenvolvendo um relacionamento com ele, tá bom? Abre a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 1, que fala assim: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: Este homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo, e ele construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos disserem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa, e também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá e ele vai. Digo para outro, vem cá e ele vem. E digo também para que meu empregado faça isso, ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguinte: Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Pouco tempo depois, Jesus foi para a cidade chamada Naim. Os seus discípulos e a grande multidão foram com ele. Quando eles estavam chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: Não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão, começou a falar, e Jesus entregou a mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. E essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todos os países e pelas regiões vizinhas. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos. Expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: Voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a seguinte respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, o que se vestem bem e vivem no luxo, moram nos palácios. Então me digam o que foram ver. Um profeta? Sim. Eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu os enviarei diante de você para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que todos os homens que já nasceram
Todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os cobradores de impostos de todo o povo ouviram isso, e eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens juntas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João, e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou dizendo: Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de enterro, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: Ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e vocês dizem: Vejam, este homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e as outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que é verdadeiro. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava sentado à mesa do fariseu, então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam seus pés. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia que esta mulher que está tocando nele e a vida dela e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar em dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a vocês, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: Que homem é este que perdoa pecado? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vá em paz. Somente até aqui. O que a gente pode aprender disso aqui? A nossa devoção ao Senhor, a nossa entrega, o nosso coração verdadeiro, puro e sincero, entregue a Deus, de corpo e alma, espírito e coração para Ele, é o que faz a diferença de você, de muitas pessoas. Entende? Deus está interessado no seu coração, não nas palavras que saem da sua boca e nem no que você tem. Porque as palavras que nós falamos podemos nos trair com ela. Então Deus está interessado no seu coração e na sua devoção a Ele. Então continue buscando a Ele, em espírito e em verdade, tendo um relacionamento com Ele e priorizando Ele na sua vida. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser um conosco e nos mostrar o caminho que devemos andar e como devemos fazer, Senhor. Obrigada pela sua fidelidade a nós, Senhor. Obrigada por ser esse Pai exemplar que o Senhor é curar conosco, pelos livramentos que nós tivemos, pelo amor que o Senhor nos dá todos os dias, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida que é Ti, que cada vida venha ter um reencontro contigo, enquanto que Sara transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Senhor.
Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.